Olá, povo de Deus, quarta-feira, 17 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, de 1b a 8 e João 6, de 35 a 40. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados foram também curados. Era grande alegria naquela cidade. A diáspora, ou seja, a dispersão, é uma marca também dos primeiros cristãos e, graças a ela, a Boa Nova se espalhou grandemente. Perseguição e dispersão eram duas realidades bastante presentes na vida dos primeiros. Estamos no capítulo 8 de Atos, antes da conversão de Saulo, que continuava devastando a igreja. Na verdade, essa perseguição parece ter se concentrado mais nos cristãos de origem grega. Por isso, Lucas afirma que todos se dispersaram, com exceção dos apóstolos, que se mantiveram em Jerusalém. O esquema missionário de Lucas vai se concretizando. Parte de Jerusalém para todo o território da Judéia, atinge a Samaria e rumo aos confins do mundo. É claro que este confim do mundo é Roma, que está no esquema de Lucas. Já se levantou a dúvida se este Filipe, que é referido no relato de hoje, seria mesmo o diácono ou poderia ser o discípulo, o apóstolo. Porém, a certeza de que esse Filipe de hoje é o diácono é exatamente porque o apóstolo permaneceu em Jerusalém, enquanto os helenistas tiveram que se dispersar. E como aconteceu com Estevão, agora é outro diácono, Filipe, escolhido para servir às mesas das viúvas, que se apresenta como anunciador da palavra. Perseguido, mas firme e convicto na sua missão. Assim, uma força externa hostil desencadeia uma força interna fecunda. Filipe se estabelece por algum tempo em alguma cidade da Samaria e seu ministério aí é muito profícuo, cheio de milagres que assombram, atraem e alegram o povo. Mas o que produz a fé é o evangelho do reinado de Deus inaugurado por Jesus. João 6, 35, 40. Disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Continuamos no contexto do discurso sobre o pão da vida do capítulo eucarístico de João. Comer e beber são duas necessidades vitais e Jesus se apresenta como o pão que mata a fome e como a fonte que sacia toda a sede. Ora, Jesus está afirmando que quem a ele adere tem suas necessidades vitais totalmente resolvidas
É possível viver de Jesus. A articulação comida e bebida indica a realidade eucarística, pois Jesus toma uma refeição como fonte eterna de memorização de sua presença entre os que creem. Ver e crer aqui tem valor similar, por isso Jesus afirma: eu vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Então, eles viram o milagre, mas não conseguiram dar o passo seguinte, isto é, acreditar na pessoa de Jesus. É o olhar superficial que não penetra na realidade. Ainda temos um passo mais significativo adiante: ver, crer e ressuscitar. Ver Jesus, nele crer, é possuir a vida eterna. Esse é o caminho do verdadeiro discípulo de Jesus proposto por João. E Jesus assume como missão que lhe foi dada pelo Pai: favorecer que todos que entrem nesse caminho para que ninguém se perca. A vontade do Pai é que todos sejam salvos e que sejam por ele ressuscitados no último dia. Assim o ciclo fica completo, porque não há salvação sem a ressurreição. Aderir a Jesus e ao seu projeto é a única maneira que temos de alcançar a vida eterna. Interessante associarmos o hábito alimentar com a antropologia. O que se come, como se come, quando se come, podem se constituir em elementos significativos de identidade de um povo. Na cultura judaica do tempo de Jesus, pão, peixe, vinho eram comuns. E Jesus eterniza uma refeição como símbolo de sua presença permanente na vida daqueles que aderem ao seu projeto. E tal refeição ganha um sentido único e profundo na afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Foi uma afirmação totalmente rechaçada pelos adeptos da religião judaica, porque associava exatamente a refeição sagrada deles à memória libertadora de Jesus. Era muito duro de aceitar, provando que Eucaristia tem a sua dimensão profética. Participar dela, comer do pão da vida, implica assumir de forma radical o seguimento de Jesus, o seu projeto de reino. Um beijo no seu coração.